Vou ensinar hoje para vocês algumas questões sobre renderização para ajudar vocês a brincarem aí com o arquivo de Revit que vocês já têm, ou se vocês quiserem exportar do Revit para o SketchUp, vocês também podem importar no Lumion, que é esse renderizador que eu vou sugerir para vocês. A última tecnologia que está sendo utilizada é um software muito pesado, mas caso o computador de vocês dê conta, vale muito a pena, porque ele é capaz de renderizar cenas em segundos, assim. Então, com a qualidade de visualização da imagem muito boa e está fazendo bastante sucesso, tá? Eu vou ensinar algumas formas para vocês. Uma delas é vocês instalarem o plugin para o Revit, tá? Então, é só digitar aí no Google Lumion para Revit, né? E vocês escolherem aí a versão do Revit que vocês estão utilizando, né? Essa daqui é a versão mais recente, que vale do Revit 2016 ao Revit 2022. Eu estou usando a versão 2020 do Revit, então eu vou fazer esse download. Mas aqui embaixo vocês têm outras opções aqui, ó, tá? Se vocês utilizarem versões anteriores, o que eu acho mais arriscado, né? Apesar de que agora nos laboratórios da Unesc já foi atualizado para a versão 2022 do Revit, tá? Então eu vou apertar aqui no plugin. Não deve ser algo demorado para fazer o download. Depende muito aí da qualidade da sua internet, né? De onde você está. Eu aqui estou um pouco longe do modem, pode ser que demore um pouquinho, mas eu queria mostrar os processos para vocês, tá? Aqui ele vai falar quais são, né, as condições, né, de suporte. Ele é muito pesado, então o computador precisa ser um computador aí com 64 bits, né? E com uma capacidade de memória de placa de vídeo dedicada também, tá? Então, vocês podem fazer o download da versão free aqui, ó. Eu vou registrar pela minha conta da Autodesk, né? No meu e-mail que está sendo verificado aí. Já está salva a senha. É bom vocês utilizarem sempre o cadastro da Autodesk, porque lá vocês encontram aí capacidade de atualização, né? Principalmente sendo estudantes, vocês têm, assim, algumas facilidades, né? Salvei aqui, ó, numa pastinha que eu criei, chamada Lumion, para guardar aqui para as próximas instalações, já que ele suporta até a versão 2022 do Revit. Vou apertar em salvar, fez o download aqui rapidinho. Mostrando na pasta, eu vou dar 2 cliques aqui. Vai se preparar para instalar. Deve ser rapidinho. Install now. Não vai demorar muita coisa, não. Vou dar um pause no vídeo, mas pelos tutoriais que eu tô vendo, depende do quanto seu computador suporta rodar aí a instalação. Mas se você tiver aí uma configuração básica de 1.5 para cima, né, com uma placa de vídeo dedicada, você não deve ter muitos problemas aí de instalação dessa versão do plugin, tá? Não estou falando sobre a renderização. O Lumion é um programa à parte, nós estamos instalando o plugin do Lumion para o Revit. Ele vai perguntar aí provavelmente se você deseja permitir que o computador faça as alterações, né, instalação, você coloca sim, permitir que ele instale, e aí ele vai finalizar a instalação para você. Instalou, ok, não precisa ver nada, fechei, tá? Agora eu vou abrir o Revit e da próxima vez aí que eu abrir, eu já vou ver o plugin instalado. Vou fechar aqui, pausar o vídeo rapidamente enquanto o Revit é iniciado. Então, pessoal, aqui você já vem a aba, ó, do Live Sync do Lumion instalado no Revit. Por que que ele chama Live Sync? Porque live é a sincronização, né? Sincronização ao vivo, tá? O que que acontece? Se vocês derem play aqui, vocês estiverem com o Lumion aberto, todas as alterações que vocês fizerem no arquivo de Revit, ele estará atualizando no seu renderizador ao mesmo tempo, tá? Mas para isso você tem que estar com o Lumion instalado e aberto. E, é claro, é um processo um pouco mais penoso, pesado, mas tem pessoas aí, inclusive, que trabalham com 2 telas, né? Instalam uma outra tela no notebook ou no computador
Geralmente, né, pessoal, quem mexe com renderização profissional está trabalhando com um PC que tem aí uma robustez aí de placas, de processadores melhor do que um notebook. Né? Você pode estar trabalhando com notebook gamer também, mas nunca é a mesma coisa de um bom PC gamer montado no formato desktop, tá? Eu nem vou fazer isso aqui porque realmente meu notebook não vai suportar. Então, o que eu faço? Mais fácil ou mais leve seria exportar. Então, vocês vão vir aqui no exportar, não precisa mexer nada, superfícies normais, etc. Exportar. Vocês vão ver que o tipo de extensão que ele vai salvar é DAI, inclusive isso daqui é importado pelo SketchUp também. Tá? E lá no SketchUp vocês também podem fazer alterações em termos de materiais e depois o Lumion vai abrir o arquivo do SketchUp. Então, eu vou salvar aqui como projeto arquitetônico. Esse aqui era o arquivo da Ludmilla, estou usando aí Ludmilla como exemplo, tá bom? Salvar aqui dentro da nossa pastinha aqui do Lumion para ficar salvo, tá? Então, vou projeto 1 arquitetônico, deixa eu colocar projeto unidade básica de saúde. Apesar dele ser grande, vocês vão ver que não tem muito problema na exportação, tá? E vou salvar. Depois nós vamos abrir esse arquivo lá no Lumion, na parte de importação. Tá? Na parte de importação, importe, a gente vai encontrar aí esse arquivo na pasta que a gente salvou e ele vai fixar dentro do Lumion para as alterações e para a renderização necessária, tá? Para exemplificar isso que eu falei para vocês, gente, do arquivo DAI, extensão DAI, nós estamos aqui no SketchUp Make 2017, a versão gratuita do SketchUp, que não faz importação de DWG, tá? Uma outra forma do SketchUp importar o arquivo de Revit é através do exportar do Revit, exportar em DWG, tá? Então, você exportando em DWG lá no Revit, você consegue importar nas versões Pro do SketchUp 2000, as versões Pro ou Trial, né? Vocês conseguem fazer importação de DWG. Na versão Free, na versão SketchUp Make, vocês só conseguem importar o arquivo DAI. Então, como nós já instalamos o plugin lá no Revit, nós vamos vir aqui, ó, o arquivo DAI, da Unidade Básica de Saúde, não precisa editar nada, de opções e etc. Desnecessário, tá? Rapidinho ele vai importar, talvez venha com algumas incompatibilidades por conta da versão gratuita do SketchUp aí, mas o bloco, de uma forma geral, ele é bem sólido, tá vendo? Ele vem num bloco já pronto, e a única questão que vocês precisam editar aqui, questão dos materiais, né, que não vai vir, e a questão que o Revit ele trabalha com famílias, né? Então, paredes são blocos, calhas são blocos, e aqui no SketchUp ele meio que não vai compreender isso. Então, tem algumas edições que precisam ser feitas. Ele não trouxe a transparência dos materiais, mas ele trouxe a modelagem, que se a gente fosse fazer no SketchUp, talvez demorasse muito tempo, né? Você até pode aplicar os materiais aqui no SketchUp para depois levar do SketchUp para o Lumion, mas o próprio Lumion já identifica esses materiais a partir daquele arquivo lá que a gente exportou do Revit. Então, só estou mostrando isso aqui caso vocês queiram editar o projeto no SketchUp, tá bom? E tem algumas pessoas que não têm o arquivo DAI e conseguem exportar o DWG para o SketchUp e do SketchUp levar para o Lumion, também é um outro caminho possível, tá? Uma outra opção também de renderização aqui seria instalar o plugin do V-Ray para SketchUp, né? Tem outros renderizadores que depois a gente pode conversar também, mas nada como o Lumion que a gente está mostrando aqui, que é o de última geração, acho que vocês vão gostar mais. Desde já eu vou mostrar para vocês aqui como que faz essa importação no Lumion, mas fica aí para vocês saberem que é possível também instalar renderizadores, plugins de renderização diretamente no próprio SketchUp, tá bom? Ó, para vocês terem uma ideia aqui sobre os outros renderizadores possíveis, temos vários, além do V-Ray, que também é bem conhecido,
que também dá para instalar aqui como plugin, vou mostrar para vocês uma versão gratuita que eu consigo instalar no SketchUp 8. Lembra que eu conversei com vocês sobre o SketchUp 8, que é a versão Google SketchUp, a versão bem antiga do SketchUp, mas que é leve, serve aí para qualquer tipo de computador, vai instalar tranquilo no computador mais simples, tá bom? Abaixo dos i5 da vida aí. Eu tinha, por exemplo, essa versão no Corel 2 Duo, tá? No notebook Corel 2 Duo, ela estava rodando e estava renderizando. Então, eu salvei lá no SketchUp Make, eu salvei aquele arquivo DAI que eu tinha importado da Unidade Básica de Saúde, eu salvei como versão 8 daqui do SketchUp, né? Aqui no SketchUp, quando nós vamos em salvar como, tem as versões aqui, né? E a versão 2017 salva nas versões anteriores. Essa versão só salva em versões anteriores e só abre em versões mais recentes, né? Avançadas. Mas eu consigo esse instalador aqui, gratuito na internet, que é o Maxwell Render, tá? Ele é bem didático, assim, ele é bem intuitivo, digamos assim, de utilizar. Eu vou mostrar rapidinho para vocês. Caso alguém tenha interesse no Maxwell Render, eu envio para vocês o arquivo de instalação, que só é compatível com o SketchUp 8, tá? E ele renderiza imagens, como é a versão gratuita, ele renderiza imagens menores. Então, ele não renderiza imagens para impressão, mas para a internet dá uma cara aí bem interessante, tá? Para o arquivo de vocês. Eu vou colocar só uma cor aqui, né? Ou uma textura, por exemplo, né? De madeira. Vou colocar uma textura aqui, caramba, ele tá em bloco, então pegou a textura em tudo, né? Eu vou, para poder mostrar para vocês as nuances, né? Vou colocar aqui um metal, alguma coisa metálica aqui nessa parte da frente. E os vidros eu vou colocar um translúcido reflexivo, tá? Para mostrar para vocês como que fica a questão da renderização. É claro, pessoal, eu estou falando aqui sobre uma perspectiva de software gratuito, SketchUp, software gratuito de renderização. Então, não vai sair na qualidade profissional como o Lumion, como vocês vão ver depois em outro vídeo, mas é uma opção para vocês que estão iniciando no processo de renderização e é uma opção para quem quer a versão gratuita, para quem quer trabalhar aí gratuitamente. A gente precisa usar criatividade, porque senão, né, tudo vira versão paga, tá? Então, eu vou dar uma salvada aqui, já que eu fiz essas edições aqui. E aqui nós vamos pegar esse plugin que está instalado aqui, que é o V-Ray para SketchUp. Ó, se eu tirar ele daqui, ó, desculpa, V-Ray não, Maxwell Render. Então, o V-Ray não está instalado aqui, o V-Ray é versão paga também. Então, vamos fazer algumas edições possíveis aqui no Maxwell. Se eu apertar Fire direto, ele vai renderizar o que ele está vendo sem nenhum tipo de edição, tá? Então, nós vamos fazer algumas edições aqui, por exemplo, né? Nós vamos pegar esse conta-gotas aqui e nós vamos apertar no lapisinho para a gente dizer qual é o tipo de textura que nós queremos que essa textura aqui de madeira represente, tá? Então, eu vou no conta-gotas, eu seleciono aqui a porção de madeira, que é a porção que eu quero atribuir, e aí eu escolho qual é o tipo de material aqui, ó. Esses materiais estão todos em inglês, tá? Geralmente, plástico é fácil, né, de saber, metal, líquido, vidro e etc. Satin, velvet geralmente são utilizados para madeira. Velvet é aquela textura mais aveludada, né? Eu acho que ele não tá pegando aqui o material porque ele tá dentro de um bloco, tá? Eu vou desassociar esse bloco aqui para ele entender que o que eu estou editando é o material da madeira, senão, se ele tiver em bloco, vai ser complicado para fazer a edição desse material aí.
É claro, como eu estou explodindo o bloco, né? Deu uma leve travada aí no processo, que são muitas linhas, né, de desenho que foram trazidas com detalhes do, do Revit. Bom, eu não sei por que ele não está aparecendo a textura de madeira aqui, mas quando vocês pegarem aqui, por exemplo, ó, conta-gotas na parte do vidro, ele já vai aparecer a cor automática aqui do SketchUp. Se não aparecer, quando vocês clicarem aqui, ó, no segundo quadradinho, confiram se está Link to Application, tá? Porque aí ele vai captar a cor que está dentro do SketchUp. Então, você editando a cor dentro do SketchUp, ele vai editar essas cores aqui. Então, aqui, por exemplo, no caso eu selecionei vidro, né? Então, em vez de automático, eu vou colocar glass, tá? Aí vejam que ele já fica transparente e reflexivo. Aqui eu posso aumentar a qualidade da renderização aqui e aumentar ou diminuir o nível de rugosidade desse vidro aqui, tá bom? ND também é brilho e transparência, a gente pode aumentar ou diminuir e vai ver o aspecto craquelado, né? Já que eu aumentei a rugosidade, ó, esse aspecto craquelado aparece aqui na simulação da renderização. Lembrar também o seguinte, nessa segunda aba de renderização, vocês estarem com, em vez de viewport ativado, estarem com custom, porque aqui vocês podem editar o tamanho da imagem. Como a gente está trabalhando com as versões gratuitas do V-Ray, ele só vai renderizar no preset máximo de 800 por 600, ele não vai passar disso, tá bom? Então, eu já deixo aqui configurado dessa forma. E aqui, Environment, que é a terceira abinha, vocês lembrem de ligar o Physical Sky. Se tiver escrito Constant Dome, vocês apertam mais uma vez, liguem o sol também, né? Podem ligar o sol, apesar de eu não ter ativado a sombra aqui, né? A luz e a sombra do SketchUp, eu precisaria apertar aqui. Eu não ativei porque eu estou gravando a tela, vai ficar pesado. E aí eu não quero que trave o nosso vídeo, beleza? Editei o vidro, vou pegar no conta-gotas aqui, vou pegar o metal. Vejam que já apareceu a cor que está no SketchUp. Em vez de automático, eu vou colocar metal. Ó, ele já vai trazer as configurações do metal, brilhoso e etc. Vou aumentar a rugosidade, que eu quero uma chapa de aço escovado. Tá? Vou aumentar o ND também, para ver como é que fica a questão da reflexão e etc. E a gente vai vendo esses testes pela simulação de renderização aqui. Aqui, Link to Application, né, com relação à cor. E aqui eu acho interessante a gente aumentar o bump, tá? Que é no último aqui, ó, bump. A gente aumenta, porque o bump, ele é a textura. Quando tem essa textura, essa variação de textura de cor, ele vai ressaltar as partes que estão claras e vai afundar as partes que estão escuras. Isso vale para qualquer material. Então, quanto mais bump, mais aparência de 3D essa textura vai ter nesse metal, nessa chapa de metal. Vou exagerar só para a gente ver como que vai ficar, beleza? Depois que eu fiz as configurações de todos os materiais que eu quero, através do conta-gotas aqui, selecionando cada um deles, e essas três abas aqui, como eu falei para vocês, eu posso fechar e apertar o botão Fire, tá? Aqui no botão Fire, eu posso apertar Stop quando eu quiser parar de renderizar. Por exemplo, aqui, ó, ele não conseguiu selecionar a textura de madeira, então tá aparecendo acinzentado, né? A gente vai aplicar depois uma outra textura para ver se ele funciona. Aqui em configurações, ó, o número de threads e o número de SL dão mais qualidade para a imagem, mas também demoram, ralentam, né? Diminuem o processo de renderização, tá? Toda vez que eu apertar Done, com qualquer alteração que eu fizer na renderização, ele vai começar a renderizar de novo. Vejam que ele está aí renderizando e o processo é bem lentinho, tá? Esse aqui é um renderizador gratuito, Maxwell Render, tá? Mas ele já está colocando aqui o vidro com a textura original, com um espelhamento, dá para vocês verem aqui, né? Que vai espelhar essa face aqui. E também as partes onde eu não coloquei, ó, que foram os vidros originais que vieram do Revit, também já estão refletindo a linha do horizonte que está lá na frente, diferente desses daqui que eu editei, tá bom? Então, pessoal, resumidamente, Maxwell Render, acho que nem vocês não vão querer editar, mas
Vocês podem ver que o processo de renderização ele demora, porque tem essa questão da configuração. E essa daqui é uma opção gratuita, tá? Para salvar é só apertar no disquete. O processo ainda não terminou, eu coloquei 15 SL, né? Que é a qualidade, mas eu posso salvar mesmo assim, se eu quiser. Beleza? Não vou passar todas as edições, não. Mas vocês têm aí alguns exemplos e vocês podem futucar de acordo com o que vocês fizeram. Esse material aqui realmente não quis aparecer, provavelmente porque invertendo a face, eu tenho aí uma superfície de outra cor. Deixa eu tentar com outra madeira, só para apertar o Fire mais uma vez e ver se o problema está com essa textura ou não. Vamos ver. Aqui, vou aqui na edição, ó, no lápis amarelo. Ele não estava querendo selecionar, né? Ele tá vindo como se a face fosse cinza, né? Que é a cor que vem aí. Link Application tá ativado, ele não tá conseguindo... ele não tá conseguindo detectar essa textura. Aqui ele conseguiu. Essa textura de madeira aqui, por exemplo, ele conseguiu. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, em vez de automático, eu vou colocar Velvet, que é aquele aveludado, né? E aqui também eu vou colocar um bump bem grande, 100% de bump, que vai dar essa rugosidade da madeira, dar um aspecto mais realista dela, tá? Aqui em editar também eu vou modificar o tamanho para colocar uma placa maior, tipo de 2 metros, para não ficar aqueles quadradinhos, né? Beleza, eu já fiz a edição, vou apertar Fire e vocês vão ver que a modificação já vai acontecer no processo aqui de renderização. Essa daqui pelo menos foi, né? Essa face aqui, não quero, não deu certo, então eu vou inverter a face, vou aplicar essa textura de novo. Vamos ver se no processo de renderização a gente consegue observar essa alteração aqui. É um processo lento, pessoal? Depende da sua máquina, depende das configurações aí que você tem no seu computador, mas ele é possível, tá vendo? Temos a sombra perfeita, temos o vidro com as suas características naturais, temos a madeira também. Se a gente deixar renderizar aqui até o 15, vai tirar esse aspecto, né, dessa textura que não foi aplicada e vai ficar uma textura mais realista, tá bom? Vamos parar por aqui, senão o vídeo fica muito longo. Se vocês quiserem um aspecto mais horizontal nessa imagem, vocês podem editar por aqui, ó. No lápis de edição, enquanto está renderizando, tudo que eu alterar vai ser alterado na renderização, tá? Em vez de deixar o preset de 800 por 600, eu posso quebrar esse cadeado aqui, ó, e diminuir a altura, ó. Que vai ficar mais horizontal, tá vendo? É quando a gente diminui, aumenta a diferença entre a altura, né, e a largura da foto, a gente consegue uma imagem mais horizontal, mais parecida com a tela aqui, né? Ou vocês podem também, aqui nos presets, que está em custom, né, porque eu editei, viewport. Viewport é o render do que vocês estão vendo no SketchUp, também é possível. Vocês estão vendo que ele automaticamente já alterou o tamanho da minha imagem e começou a renderizar de novo do zero, ó. Então, qualquer alteraçãozinha, pessoal, se eu rotacionar o mouse aqui, ó, isso vale para o V-Ray também, tá? O V-Ray é muito parecido no processo de renderização. Só que o V-Ray você tem que instalar as lâmpadas, né, as luminárias que vão fazer, ou a luz do sol que vai ser utilizada para renderização, tá? Então, aqui no Maxwell Render é assim que funciona. O V-Ray é diferente, no Lumion é diferente, tá? Nós vamos ver na próxima o Lumion, como é que ele procede. Beleza? Então, se eu deixar aqui até 15, ele vai ficar com uma qualidade legal, mas a imagem não vai ficar muito grande, mas é uma imagem renderizada de muito melhor qualidade do que essas linhas pretas que vem no Revit e vem no SketchUp. Vocês podem ver, inclusive, que as linhas não aparecem na renderização, né? Como eu havia falado com vocês.
tudo que está dentro de um mesmo elemento, coplanar a ele, no mesmo plano, não aparece como linha, aparece como material que você aplicou. Tá bom? Então, assim, a gente consegue uma qualidade de imagem muito melhor, que pode ser levada para o Photoshop depois, né? O fundo pode ser recortado, colocado fundos mais realistas, vegetações mais realistas, e assim tornando a sua renderização bem mais interessante, tá? Vou dar um stop aqui. Ele vai parar o processo de renderização no 9, ainda não tá bom, não concluiu, mas eu vou salvar mesmo assim para gravar uma versão de teste. Essas imagens aqui são todos renders de montagem de um projeto que eu fiz há pouco tempo atrás, tá? Então, eu vou salvar esse PNG aqui, ó, tem vários formatos de imagem. Lembrem que o PNG é um formato de alta qualidade interessante, beleza? Se eu quiser colar aqui de novo o plugin de renderização, e vou salvar o arquivo aqui, tá? Não é esse arquivo que eu vou importar para o Lumion, eu vou importar o arquivo que foi exportado diretamente do Photoshop ou do Revit no próximo arquivo para vocês verem, beleza? Então, aguardem a aula 2 de renderização.